Olá pessoal, como é que está você? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Condo Talk. Este programa vai falar tudo referente ao assunto condomínio, tudo que envolve condomínio. Eu sou o Daniel Silva, comunicador, e estarei junto com você neste programa, sempre falando com especialistas no assunto, com administradores de condomínio, com pessoas que moram, os problemas, conflitos, tudo o que tem que ser feito para mediar as situações, melhorar a convivência, as regras, leis, tudo o que se aplica. Se você pretende morar no condomínio, ou se você já mora em um condomínio, quer tirar as suas dúvidas, o espaço também está aberto para você participar. Nosso programa vai ao ar às 19 horas, toda sexta-feira. Está no ar, Condo Talk. Estamos de volta e no programa de hoje nós convidamos o juiz federal do trabalho aposentado, advogado em atividade, também um morador de condomínio, o doutor Ismar Cabral Menezes. Muito obrigado pela sua presença, doutor. Eu que agradeço, Daniel, e agradeço a todos que estarão nos acompanhando por esses minutos para a gente debater um assunto que, embora seja comum, às vezes é tão complexo na vida de cada um de nós, não é verdade? É verdade. As regras fazem a vida ficar mais complexa, né? Sim. Porque sempre vai, de repente é um foguete que soltou, de repente é um grito mais alto que deu por causa do time, ou a criança que chorou, sempre tem um problema. Então, nosso programa já está no ar, nós teremos também a participação da Nívia Noriega. Um tempo atrás, ela vai contar essa história, havia em Ribeirão Preto o Jornal do Condomínio. O senhor chegou a conhecer esse jornal? Não conheci. Jornal do Condomínio. Ele teve uma divulgação ampla e agora ele está voltando. Então nós convidamos, ela vai participar por vídeo com a gente desse programa. Bom, vamos começar então. Doutor Ismar, antes de tudo, o senhor é um morador de condomínio. Sim, perfeitamente, sou. Então a minha pergunta, por que a sua preferência para morar no condomínio? Cidades como Ribeirão Preto, né, a nossa maravilhosa Ribeirão Preto, em alguns momentos nos obrigam, né, infelizmente, a nos fecharmos. Enquanto que a obrigação do Estado é proteger o cidadão, infelizmente, muitas das famílias se veem obrigadas por questão de segurança, em um primeiro lugar, penso eu, pelo menos foi essa a nossa situação, né? A minha situação e da minha família, em se proteger, e para isso nada melhor do que as áreas condominiais, seja prédio ou sejam os condomínios que hoje em Ribeirão Preto já contam com uma grande quantidade, um grande número de condomínios residenciais. E isso não mais como antigamente, os condomínios de alto luxo. Hoje você tem condomínios que é um padrão médio de moradia. Todas as áreas da cidade. Todas as áreas da cidade. E isso efetivamente trazendo o quê? Como vejo eu, e assim penso, o requisito maior, a questão de segurança. Principalmente para quem tem crianças pequenas, família, não vive sozinho, entre aspas. Você estar numa área condominial traz muitos benefícios. Certo. A questão da segurança, como falei, a questão do bem-estar, a facilidade em você poder se deslocar para o seu trabalho, para as suas atividades do dia a dia e não ter a preocupação de estar com a sua família exposta e da mesma maneira não ter a preocupação do sair e chegar, que esse é um grande problema, infelizmente, havido, constatado nas grandes cidades. A maior parte dos assaltos ocorre nesse momento, né, na chegada e saída de casa. Queria até interrompê-lo um instante, justamente para falar sobre isso. Nós temos algumas áreas críticas aqui em Ribeirão Preto. Bairro Planalto Verde, o pessoal até brinca. Você da casa que já foi invadida ou não? Impressionante como que o crime nadou de braçada e vem. A gente até, certo tempo atrás, o senhor foi baleado
na porta de casa quando roubaram a moto dele, e aí se esparrama por outras áreas. O bairro Cristo Redentor, que é maior que muitas cidades da nossa região metropolitana de Ribeirão Preto. Difícil, o pessoal sabe. O pessoal parece que faz aquela vigia, fica vigiando e sabe quando a casa está vazia, que a maioria, as pessoas trabalham. Então, isso realmente, isso vem ilustrar na prática, de uma forma triste, essa realidade, essa necessidade das pessoas morarem em condomínio. Então, quer dizer, no tocante à segurança, quer viajar, vai passar o final de semana numa praia, vai visitar um parente, então quem está no condomínio tem mais tranquilidade. Sim, é aquela velha história, Daniel. Todos nós, em algum momento, já ouvimos falar que as pessoas, em um certo momento, acabaram optando por apartamentos. Por qual motivo? Porque eu tranco a porta da sala e está tudo certo. Enquanto que a casa eu fico preocupado em chegar e alguém ter feito a minha mudança. E isso acontece realmente. Essa questão que você bem pontuou é real e concreta. Existe uma vigilância permanente daqueles que infelizmente vivem do crime. Por quê? É a oportunidade. Existe aquele que é o meliante de fator imediato, aquele que faz o crime por uma questão de oportunidade mesmo, aquele momento em, como eu falei, às vezes um senhor de idade, às vezes uma pessoa mais despreparada, está no ponto de ônibus, ou abre o portão e sai, ou está chegando em casa e demora, fica às vezes no celular ali mexendo. Despedindo lá de fora, enquanto do parente. Que o carro está com o motor ligado e o portão entreaberto. E a pessoa entra. Esse é o ladrão de oportunidade. E é como habitualmente se costuma dizer no meio policial, a parte de eu ser um juiz do trabalho, eu posso pontuar isso por ter parentes na área da Polícia Civil, Polícia Federal, amigos que compõem aí o corpo da Polícia Militar, amigos e parentes também. E, infelizmente, o pior crime é esse, é o da oportunidade, porque quando ainda existe, entre aspas, uma organização para a prática do delito, o risco do cidadão ainda é menor. Agora, esse meliante, esse ladrão que aproveita o momento, ele está nervoso, ele está despreparado, não há ali um momento próprio em que ele planejou aquele assalto e ele realmente entra. Está pronto para tudo, né? Pronto para tudo, em uma situação onde ele também está, como eu falei, sob tensão, então tudo pode acontecer nesse momento. Então hoje, bairros como Campos Elíseos, Vila Tibério, Ipiranga, Vila Virgínia, os bairros mais antigos, como falou, a região ali do Cristo Redentor, bairros que têm surgido em Ribeirão Preto, bairros novos, infelizmente estão expostos. Essa é a verdade. E o contingente da Polícia Militar não é suficiente. Não dá tempo. Não dá tempo e não é suficiente. O Estado ele trabalha de uma forma precária. Hoje nós temos o governo do Estado, o nosso governador Tarcísio, do Republicanos, tem feito um excelente trabalho. A nossa prefeitura, a administração local tem feito um excelente trabalho. Nós temos a Guarda Civil Metropolitana, que está de parabéns. Desde aqui eu quero deixar consignado isso. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, a mesma forma. Só que não é suficiente. Fazem o que podem, né? Fazem o que podem. E infelizmente, a realidade é dura, mas ela é verdadeira. Quando você tem um crescimento dos municípios no geral, as cidades no geral, aumenta a riqueza, aumenta o número de habitantes, aumenta de outro lado também a pobreza. E onde falta o braço do Estado dando suporte às famílias mais necessitadas, ali existe sempre uma abertura para o crime. Pois bem, por outro lado, assim como nós estamos aqui no Condutal, que você que chegou agora, estamos entrevistando aqui o doutor Ismar Cabral Menezes, juiz federal do trabalho aposentado, um ribeirão pretano que nasceu nos Campos Elíseos, conhece toda a cidade, é um morador de condomínio e o assunto é esse. Claro que não tem como não falar da violência, uma vez que a pergunta inicial foi essa: por que ele escolheu com a família dele morar num condomínio? Mas nós também aqui, esse é o nosso primeiro programa, nós vamos falar sobre serviços, sobre o conforto que há, sobre a satisfação que há das pessoas e, claro, também os conflitos que costumam acontecer. Conflitos que também são discutidos no Jornal do Condomínio, que teve um tempo atrás. O companheiro Wilson, meu amigo Wilson, já posso chamar a participação?
Então tá, a Nívia Noriega, ela é da cidade de Pitangueiras, trabalhou no Jornal Verdade, uma jornalista renomada, e ela vai participar saudando a todos aqui no nosso primeiro episódio do nosso programa Condotalk. Por favor, doutor, quero te apresentar então a Nívia na tela. Então, o Jornal do Condomínio foi uma ideia que surgiu em 98, quando eu morava no Jardim das Pedras, e todo mundo falava, nossa, aquilo parece uma cidade. Eu falava, então, uma cidade que não tem um jornal. O condomínio começou lá, o jornal começou lá, foi por uns 2 meses, né? E aí condomínios da região começaram a pedir para a gente entregar lá também. Aí passamos a entregar em alguns condomínios da região, e depois outros, e foram abrindo outros e outros e outros. Eu sei que em 2012, quando eu encerrei por mudança, eu fui embora de Ribeirão, a gente estava entregando 10 mil exemplares em diversos condomínios de vários bairros da cidade, com uma aceitação muito legal. Aí agora as pessoas sempre me perguntam, acredita que até hoje, como o meu celular não mudou o número, tem gente me ligando e pedindo tabela de preço, se o jornal ainda circula. Então, nós resolvemos, né, em parceria, retomar esse projeto. Coisa boa aí, vai retomar o projeto do jornal. Ela falava sobre o telefone, pode pôr o segundo vídeo na sequência então, Nívia, depois a gente disserta sobre o que ela está falando aqui. Pode ser? Por favor, então. Então, de 98 para cá, as diferenças que existem, né? Na época, a Fiusa, por exemplo, estava começando, tinha um prédio aqui, outro um pouquinho mais para frente. Hoje em dia, né, você vê o tamanho que está aquela avenida. Um fator que eu acho que levou muitas pessoas a irem para condomínios é a falta de segurança, né? Condomínios mostram que você tem pelo menos uma segurança, vamos dizer assim, melhor, que isso fez com que as pessoas fossem cada vez mais procurando se agrupar em condomínios. E isso é a principal diferença. Na época a gente entregava 10 mil. Hoje não tenho ideia de quantos exemplares seriam necessários para a gente atingir os condomínios, pelo menos assim, os principais pontos de condomínio, né? Nós vamos começar com uma tiragem de 10 mil, mas esse número com certeza vai aumentar sensivelmente com o decorrer do tempo. Uma outra coisa que é bem legal, né? Que desde aquela época eu não mudei meu número de celular. E até hoje tem gente me ligando, pedindo tabela de preço, perguntando sobre o jornal. Que bacana ver, né? Essa é a Nívia Noriega, proprietária do Jornal do Condomínio, que volta agora. E ela falou bem assim, né? Em 2012, acho que o senhor não estava em Ribeirão trabalhando, atuando como juiz nessa época? Não estava. Estava na região. Andou pelo estado todo, sim, muitas cidades, né? Foram mais de 25 cidades. 25 cidades. Quanto tempo de juiz magistrado? do trabalho? 21 anos aproximadamente, mais 3 anos de servidor da Justiça do Trabalho e um período fora em estatal. Tá certo. Então aproveitei toda a soma aí, antes que a reforma da Previdência me alcançasse, eu alcancei o outro lado da mesa. Perfeito. Então, e voltando a falar dos condomínios, que ela falou, e ela pontuou justamente isso, a segurança. Exatamente. Não tem como não pensar em segurança. Mas tem um outro ponto interessante, que acaba sendo algo assim, que todo mundo tem que pagar o condomínio. Agora, a inadimplência com o período do fecha tudo, com o período da pandemia, muita gente ficou sem o seu ganho, sem o seu dinheiro, sem a sua condição. Prioriza o alimento, prioriza a família ou prioriza... Então, muita gente se complicou com isso. E essa lei, como é que essas mudanças, como é que isso tem sido recebido pelas pessoas?
A dificuldade, Daniel, ela existe, ela é constante para todos. Lógico que a partir do momento que você vai para uma área residencial comum, a despesa à vida ela também é comum, e daí vem a taxa condominial, né? A lei que regulamenta os condomínios, ela é uma lei muito antiga, ela é de 1964. Muito Para ter antigo. ideia, eu sou de 69 e eu já sou antigo, hein? 54 anos eu já passei de 50. Imagina, tá cedo, tá novo, tá já novinho. deu meio século e 4. Tem muito chão, muita lenha para queimar. Então, 64 é uma lei muito antiga. Quando veio o Código Civil em 2003, salvo engano, Sim. houve uma regulamentação pelo Código Civil, essa regulamentação ainda permanece, mas não existiu nenhuma atualização da legislação, salvo dentro dos próprios municípios. Alguns municípios têm uma regulamentação própria referente às áreas condominiais. E isso diz respeito à questão de estrutura, diz respeito também à questão de acessibilidade. Então, vários fatores, eles impõem o quê? Nós, a partir do momento que desejamos e optamos por um condomínio, como falei, seja ele prédio, seja ele condomínio horizontal, né, casas, nós temos que entender que existe uma despesa. Quando a gente mora na rua, entre aspas, você tem às vezes a despesa do guardinha da rua, você tem uma despesa extra referente à sua segurança pessoal, em alguns casos. Tem casos, tem lugares que eles prepararam aquele condomínio virtual. Exato. Coloca ali é sobre isso que eu ia falar. Uma empresa. E alguns casos, inclusive câmeras nas ruas. Por Sim. exemplo, City Ribeirão, aqui em Ribeirão Preto. City Ribeirão, apesar de não ser um condomínio, ela tem uma vigilância do bairro. Parece que eles já tentaram, né, fazer um condomínio e não teve autorização. No caso da City, não. No caso do bairro do Jardim Canadá, Sim. salvo engano, houve uma possibilidade, eles conseguiram estruturar. Agora eu não estou bem certo do bairro se é esse. Mas a Ribeirânia, por exemplo, a Ribeirânia, quando ela foi construída, ela foi preparada para ser um condomínio e não houve possibilidade. Então, alguns bairros são preparados, mas o problema maior existe a regulamentação dos municípios. E aí, barra. Então, tudo é sempre dentro de legislação. E onde que eu quero pontuar isso? Nós temos o problema da inadimplência, que ela é séria, porque o condomínio tem as suas despesas, e nós também temos o problema da indisponibilidade de vizinhança, que também é uma outra questão que envolve não só, como você bem pontuou, a questão de uma música mais alta, a questão de um barulho fora do horário, a lei do silêncio e animais, né? Hoje o STJ já pacificou que não há possibilidade dos condomínios proibirem que os condôminos tenham animais, mas desde que eles não ofereçam risco à integridade física, né, dos outros moradores. Por quê? Hoje você tem um cachorrinho no condomínio, todo mundo tem, a maior parte das pessoas tem. Mas você tem um animal de grande porte e um cão de guarda, várias raças. Pitbull, né? Por exemplo. Eu não vou pontuar para não falar que há discriminação. Eu sou uma pessoa que eu adoro animais. Sempre tive cães quando residia em áreas comuns de Ribeirão Preto. Morei na Ribeirânia, morei, como bem falou, Campos Elíseos, morei no centro da cidade, morei no Jardim Independência. Eu sempre tive cães. E eu adoro. O animal ele tem que ter bom trato, ele tem que ter cuidado, ele tem que ser, mas você também tem que cuidar para que ele não cause um problema. Cause um problema às outras pessoas. Então isso é muito sério em áreas condominiais. Inclusive, produção, pontua aí, por favor, marca. Nós vamos ter aqui no Condotalk um assunto para falar de raças de animais. Esse assunto tão polêmico que eu sei que tem uma lei que foi criada, eu achei um absurdo, eu particularmente achei um absurdo, um vereador de Ribeirão, o senhor falou que é municipalizada a lei, algumas questões, multando e proibindo cachorro até em rua de fazer as necessidades, enfim, uma coisa absurda, que aí vai ter que prender o cãozinho que não tem ninguém por ele. Na realidade, essa questão de animais, a legislação ela é municipal, ela é estadual, ela é federal, nós temos diversas leis que tratam a respeito desse convívio das pessoas com animais. Porque tem quem gosta e tem quem não gosta. Sim. Né? A lei exige que, de uma forma ou de outra, o animal ele não pode ser maltratado, ele não pode sofrer maus tratos.
Mas, como eu falei, de outro lado, as pessoas têm que ter a conscientização de que a partir do momento que você mora numa área comum, a parte de você estar dentro da sua casa, dentro daquele imóvel que ou é seu por propriedade, ou porque você loca, ou de alguma forma ocupa, isso implica numa divisão de espaço comum. Então você tem as ruas do condomínio. E nesse espaço comum, o condômino ele tem que tomar muito cuidado com o tipo de atitude que ele venha a praticar ou venha a ter com relação às pessoas que estão ali. Eu, por exemplo, eu tenho 3 filhas pequenas, uma já é de 14 anos, pré-adolescente, uma de 8 e uma de 4 anos. E elas andam tranquilamente pelas ruas do nosso condomínio. É um condomínio médio, pequeno, médio. Então nós temos essa tranquilidade de que estão sempre com as amiguinhas, brincando. Certo. E de outro lado, você às vezes se preocupa, porque tem pessoas que têm cachorros já maiores. Né? Você tem, por exemplo, um Shih Tzu, um Lhasa, cachorros pequenos, mas você tem cachorros de maior porte. Tem pessoas que em condomínio, eu já cheguei a presenciar pessoas tendo um São Bernardo dentro de um condomínio. Enorme. E o cachorro ele é grande. Agora, não que ele implique... Ainda mais em Ribeirão, que judiação com um cachorro desse, todo peludo. Tem. Um outro cachorro que é mais comum é o labrador, mas também tem o pelo longo. Então, assim, mas qual o problema maior? O animal, mesmo ele sendo dócil, ele pode, em algum momento, como nós temos nosso mau humor, né? O animal também pode estar com o humor dele não muito bom. Ele pode causar algum dano. E também pode ser provocado. Pode ser provocado, porque uma criança, por exemplo, como a minha, de 4 anos, não tem muito discernimento. Né? A criança pode chegar de forma abrupta. Então, tudo isso implica no quê? Numa vida em que você tem um entrelaçamento com outras famílias. E os hábitos, né, como nós costumamos dizer, os usos e costumes, que no direito é chamado de direito consuetudinário. O que é isso? É o uso e costume. Ele regra também uma sociedade. E um condomínio, ele é uma pequena sociedade. Nós temos que ter essa consciência de que nós vivemos em sociedade, nós temos que ter um convívio regular, um convívio saudável, mas mais ainda naquela área onde você reside. Você bem pontuou a respeito de alguns bairros que são maiores do que muitas cidades. Sim. Eu tenho parentes na região de Casa Branca, na cidade de Casa Branca, certo, que fica ali próximo a São João da Boa Vista, região ali de Pirassununga. Casa Branca hoje tem 20 mil habitantes. Eu cito porque é uma referência. Eu morei em Casa Branca, inclusive, no período da pandemia, que você também pontuou por conta da dificuldade que todos nós passamos a ter desde essa época, dificuldade financeira. Casa Branca tem em torno aí de 20 mil habitantes. No caso, ali no Cristo Redentor, que é um bairro novo, sim, eu tomei uma vez, eu fui visitar, conhecer ali o bairro, eu olhei, ali aproximadamente são 60 mil famílias. É muita gente. São 3 cidades de Casa Branca. Exato, muita gente. É muita Barrinha, gente. próxima aqui a Ribeirão Preto. Dá 2 barrinhas. Dá 2 barrinhas. 2 cidades de Barrinha, então, assim, e veja bem, não é um condomínio. Mas, da mesma forma, você tem uma vida em comum com pessoas que estão à sua direita, à sua esquerda e atrás, pelo menos. Né? Cada casa, se a gente for olhar, tem uma à sua direita, uma à sua esquerda e uma atrás. Sim. E você tem um convívio com todas essas pessoas. Então, o condomínio ele tem uma regulamentação própria, ele tem legislação própria, mas ele também tem, aí vem a outra questão, a convenção do condomínio, que aí é a legislação interna, que não pode contrariar a Constituição Federal. Então, como falei, por exemplo, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, já apontou que nenhuma convenção condominial pode proibir que você venha ter animal, mas desde que ele não traga riscos à comunidade, que ele não traga risco aos condôminos. Então, a par de eu ter uma convenção que vai regulamentar, eu tenho que observar uma questão maior por ordem legal, também de um dos nossos maiores tribunais, acima do STJ só o STF, dizendo que não posso proibir pela convenção, mas também tem que ser animal que seja, entre aspas, de convívio tranquilo.
né? Então, a gente tem que realmente observar isso. Por quê? Porque senão a vida vira um inferno. É verdade, vai. Vamos lá, a vida vira um inferno. Eu já morei em prédios, já residi em apartamentos, e se você pega um vizinho em cima fazendo barulho e o de baixo também, sua vida vira um inferno. Sim. E você não tem opção do que fazer. Ah, eu vou discutir, vou questionar judicialmente. Você pode questionar o condomínio judicialmente, bem como o vizinho, né? Houve um processo, certa feita, há muitos e muitos anos atrás, que até assim, é interessante falar, mas é verdade, que o réu era um papagaio. Um papagaio? O papagaio era o réu. O pássaro, o papagaio? O papagaio. Foi colocado. Isso ficou nos anais, entre aspas, do judiciário. Porque, lógico, que é o proprietário do animal responsável. Mas a petição inicial, o processo foi instaurado contra o papagaio, porque o papagaio falava palavrão. Levaram ele para se defender ou não? Eu acho que ele ia xingar o juiz, cara. É então capaz. Não levaram. E a pessoa que trouxe o processo era uma senhora muito religiosa, e enfim, ela não aceitava ouvir os palavrões que o papagaio falava. Então, é cômico, é cômico, mas nós sabemos que é real. Por quê? Porque existem situações em que, dependendo do quadro, o animal ele acaba trazendo um desgaste à relação de vizinhança. E aí, por conta de um cachorrinho, por exemplo, que late a noite toda, os vizinhos propriamente ditos, as famílias, acabam tendo uma indisposição. Sim. Então, o condomínio ele tem que ser regrado por uma consciência muito forte, muito acentuada das pessoas, no sentido de que o imóvel que eu estou pertence a mim, ou é locado por mim, eu tenho a posse, eu tenho o domínio, enfim, eu moro aqui. Perfeito. Mas existe alguém do lado que divide a sua área comum. E essa pessoa, essa família, esse outro que está ali ao lado, assim como num bairro, como nós falamos do Acapulco, né, e muitos outros de Ribeirão Preto, essa pessoa também tem que ser respeitada. Sim, tem seus costumes, tem seus direitos. Porque senão fica complicado. Eu, quando residi em prédio, em apartamento, eu morava no último andar, morava na cobertura. Imagina, eu descia 20 andares com todos os meus vizinhos, todos os dias. É extremamente desagradável você se deparar com o seu vizinho entrando no elevador, vizinho esse com o qual você teve uma indisposição dias antes, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado e ter isso de bom cuidado, né? De bom alvitre, entre aspas, né? Como se falaria, de uma forma mais rebuscada, entre aspas. Vamos cuidar, gente, para que a gente tenha um bom convívio. Porque, afinal de contas, o dia a dia ele é muito delicado. E o número de ações envolvendo condomínios tem subido. E não é só a questão de cobrança de taxa condominial. É realmente o problema de vizinhança, o direito de vizinhança. A convivência. A convivência. É a lei do silêncio, é a questão de uma agressão, às vezes à vida, né? Ruas, como falei, os condomínios horizontais, que são as casas, existe um problema muito delicado com relação ao trânsito, ao limite de velocidade. Então vamos ter essa consciência. É 10 por hora, é 20 por hora, vou andar a 10 por hora. Porque se uma criança avançar na frente do veículo, gente, isso não tem conserto. A gente pode perceber que o senhor era um juiz conciliador. Sim, não? Sempre fui mediador. Bem tranquilo. Sempre fui. Queria convidá-lo, quando nós trouxermos aqui os pontos polêmicos, aqui no nosso Condo Talk, queria poder ter a sua participação aqui com a gente para estar colocando os panos quentes aqui, se de repente for necessário. Será com todo prazer. Muito obrigado. Eu queria mais uma participação para as considerações finais da Nívia Noriega. A Nívia, que é a proprietária do Jornal do Condomínio, que em 2012 deixou de veicular em Ribeirão Preto, mas já está pronto para voltar com toda a força. Nívia, suas considerações finais. Eu que agradeço esse convite e desejo que o Condo Talk seja um grande sucesso, assim como também acredito que o Jornal do Condomínio, retomando, será um sucesso como foi anos atrás. Hoje, condomínio é sempre um assunto que gera muita notícia, gera muitas dúvidas, gera muitas
muitos questionamentos. Então, com essa multiplataforma, vamos dizer assim, seja no impresso, seja na mídia social, seja no talk, seja no podcast, seja nos stories, Condomínio vai estar sempre rendendo informação para todos. Obrigada mais uma vez pelo convite. Sucesso sempre. Muito obrigado, Nívia. Muito obrigado. Simpaticíssima. Só vai poder conhecê-la. Ela que agora vem para poder soltar o Jornal do Condomínio. Seria maravilhoso, vai ser maravilhoso. Mesmo porque, desde já, quero deixar aqui os parabéns, realmente. Tá? A atitude, a vida desde a época do início, né, do Jornal do Condomínio, agora sendo retomado. Isso é de extrema importância porque traz conhecimento, traz orientação, traz notícia. E as pessoas vendo, as pessoas costumam olhar e falar, bom, deixa eu mudar o meu comportamento aqui. Aqui é o canal Condotalk, parabéns a você, meu amigo, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E é isso, é trazer realmente notícia. A notícia, ela traz, como diz até a palavra de Deus, a Bíblia, né, fala a respeito do testemunho. Quando você testemunha, você exemplifica, você mostra, olha, comigo aconteceu. A pessoa olha e fala, olha, é bom eu prestar atenção, porque o que é positivo, a gente agrega, o que é negativo, a gente tira. Exato. Então, realmente, parabéns a Nívia, parabéns a você, Daniel, parabéns a todos aqui. O Wilson da 016, o produtor e idealizador desse projeto. Exatamente. Lugar maravilhoso, um trabalho excepcional, e é isso. E pode contar com a gente, no que precisar, estamos ao inteiro dispor. Maravilha. Agradeço a você que nos acompanhou, compartilha, conta para todo mundo que o nosso Condotalk toda sexta-feira às 19 horas. Hoje tivemos a participação da jornalista Nívia Noriega, proprietária do Jornal do Condomínio, e essa pessoa elegantíssima, um gentleman, Dr. Ismar Cabral Menezes, juiz federal do trabalho, aposentado e advogado da Ativa, e uma pessoa sensacional. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, eu que agradeço, muito. Wilson, obrigado pela confiança de nos colocar aqui à frente dessa apresentação, e todos os assuntos que você quiser saber a respeito, coloca nos comentários, coloca o que você quer que nós venhamos conversar, indique pessoas, vamos estar chamando especialistas, prestadores de serviços aqui com Condotalk. Muito obrigado, até a próxima, tchau pessoal.